Olá! Eu sou a Nutri e hoje nós vamos falar sobre sono. Sono, cansaço, fadiga, climatério e como isso impacta na inflamação corporal. Nós vamos falar sobre como isso atrapalha o seu dia a dia, como isso faz com que você se sinta mal, se sinta fadigada, cansada, como isso atrapalha o seu intestino, o climatério. Então sejam todas muito bem-vindas. Bora conversar sobre sono, porque é um assunto muito sério e que nós desconsideramos. Então vamos pensar no sono como um pilar de sustentação, um pilar importante da nossa vida. O sono, ele é um pilar onde ele dá sustentação para todo um movimento acontecer, para todo um dia acontecer. E eu quero saber se você dorme bem, se você se sente inflamada, mas principalmente você tem cansaço, fadiga, tá numa fase mais difícil ali da sua vida em relação ao sono, essa live é para você. Se você se sente cansada, se você se sente fadigada, fica por aqui que você vai entender como o sono está diretamente ligado à sua qualidade de vida. Toda manhã eu coloco uma fotinho no meu store, né? Colocando assim, despertamento natural, bom dia. E a grande maioria de quem assiste diz o seguinte: Dri, eu não consigo. Se eu deixar para a luz do dia me acordar, eu não vou acordar. Se eu deixar para os raios entrarem, eu não vou conseguir acordar. Como você consegue isso? Cuidando do sono. Tudo começa quando eu cuido do sono. Tudo começa quando eu cuido do todo, quando eu me preparo para dormir. Durante o sono, muitas liberações de hormônios acontecem. Então, muitas vezes eu cuido da alimentação, cuido do exercício, cuido da hidratação, mas desconsidero completamente a minha rotina de sono. Eu desconsidero completamente a hora que eu durmo, como eu durmo, as luzes brancas, e aí eu passo o dia inteiro me arrastando sem entender o que está acontecendo comigo, não associando que durante a noite, a hora que eu deveria estar cuidando do que está sendo produzido em relação ao hormônio, eu não estou olhando para isso. O sono, ele é o pilar. Para que todo o resto funcione, o sono é o pilar. O sono é a estrutura, e é sobre isso que a gente vai falar. Se essa estrutura, ela começar ali a bambear, quais outras áreas da sua vida estão comprometidas? Você sabe disso? Você dorme direito? Você tem uma sensação de cansaço, de fadiga, e que você carrega isso ali durante o dia inteiro? Muito possivelmente você dorme, mas a sua qualidade de sono, ela não é efetiva. É um sono onde você não descansa. Então, o sono, só para você entender, ele está relacionado diretamente a cansaço e fadiga. Então, vamos entender o que é cansaço e fadiga, tá? Então, pensa o seguinte, ó. Tem mulher que escreve para mim: Dri, eu estou extremamente cansada. E aí eu pergunto assim para ela: ok, então quando você dorme e que você descansa, você acorda renovada? E a resposta da maioria é não, eu não acordo renovada. Então o que essa mulher tem não é um cansaço. O que essa mulher tem é uma fadiga. Entende? Sono e fadiga são coisas completamente diferentes. Cansaço e fadiga são coisas completamente diferentes. Cansaço é aquele estado em que a mulher se encontra e que, se ela tira ali uma soneca ou ela dorme, ela acorda renovada. Ela não carrega mais aquela sensação de peso, ela não carrega mais aquela bola na perna, ela não carrega mais isso. Então ela consegue ter um momento ali de regeneração enquanto ela dorme. Agora, se você tem essa sensação de cansaço, mas você deita para descansar ou descansa um pouquinho durante o dia, mas a sensação que você tem é que você precisava de mais tempo, isso não é cansaço, isso é fadiga. Fadiga e cansaço são coisas completamente diferentes. Então você que está me assistindo, você tem um dos dois? Algum dos dois? Cansaço é aquele estado onde você parou um tempinho, deu uma sonecadinha ali, deu uma pausa, descansou.
Ok, então você descansou, você voltou, seu corpo estava realmente cansado. Agora, e quando você tenta descansar, mas isso não resolve? Quando você tenta descansar, mas você acorda no dia seguinte, ou você parou no meio da tarde, deu uma descansadinha assim pós o almoço, mas precisa de coisas fora, termogênicos, cafeína, para conseguir concluir a sua tarefa do dia. Quando isso acontece, é porque você está fadigada e não cansada. E a fadiga está relacionada ao sono, tá? A sua má qualidade de sono. Quando eu estou fadigada, que momentos específicos de descanso não resolvem, eu estou fadigada, eu não estou cansada. E a fadiga está associada ao sono. E quando eu não durmo direito, então você pode pensar assim, não, André, eu durmo. Nossa, eu deito para dormir 10 horas e acordo só às 6 da manhã. E aí eu pergunto, você sonha? Ah, não, é só pesadelo. Você sonha colorido? Não, é preto e branco, eu não consigo lembrar. O que isso quer dizer, gente? Que essa mulher não dormiu. Que essa mulher não descansou. Ela esteve em um estado ali de dormir, de deitar. Nath, sua linda, seja muito bem-vinda. Sejam bem-vindas, mulheres. Bom dia a todas vocês que estão chegando. Eu já comecei o raciocínio aqui, pra gente não ficar muito tempo esperando. Mas pensa o seguinte, ó. Se você deitou para dormir, dormiu um tempo ali interessante de horas de sono, mas esse sono, ele era muito agitado, ele era muito conturbado, ele era muito... Você tá bem, Nath? Estive do lado da sua casa semana passada, menina. Próxima vez que eu for, vou te avisar. E aí você tem esse sono, você dorme ali, mas você tá inquieta, sabe? Você levanta muito para fazer xixi, você desperta do nada, você acorda suando. As mulheres que estão na fase do climatério, né? Quando você acorda, eu pergunto para você, você tem sono? Você tem sonhos? Você lembra do seu sonho? E a pessoa fala, não, André, é uma confusão meu sonho. Mas, olha, menina, é uma confusão. Eu sonho que eu tô caindo da ponte. Eu sonho que eu tô na casa da minha mãe. Aí, de repente, tô numa festa. Aí eu pergunto, esse sono, ele é colorido? Você sonha colorido? Não, não sonho colorido. O que isso diz pra mim em relação à sua saúde? Que você não dormiu direito. Apesar de você ter dormido muitas horas, você não dormiu a ponto de descansar. Estão conseguindo entender? Eu só descanso quando eu tenho um sono de qualidade. Eu só dormi, eu repousei. Eu entrei ali no automático no ciclo do sono, mas não significa que esse sono foi reparador. E aonde é que está o grande problema disso tudo? É que o sono, imagina uma ponte. Imagina que existe uma ponte maravilhosa, linda, cheia de luzes, e ela tá cheia de pilares ali. No final dessa live eu vou trazer essa analogia para você. Agora eu só vou explicar para você entender mais ou menos o que o sono significa na sua saúde. Imagina que você tem um pilar segurando essa estrutura da ponte. Então, tem vários pilares ali e um bem grossão no meio, tá? Então, tem um bem grossão no meio e vários pilares aqui, ó, ao redor dessa ponte. Esse pilar bem grossão é o sono. É ele quem vai sustentar todas as outras áreas da sua vida. Por quê? Porque no sono, nós, inclusive, regulamos o ciclo circadiano. Consegue entender? Então, existem dois tipos de mulheres. Aquela que diz, eu estou muito cansada. Se você é aquela mulher que diz, estou muito cansada, e você deita para dormir, e quando você acorda sem cansaço algum, você é uma mulher que está ainda conseguindo regular ali e ainda conseguir tirar proveito do seu sono. Agora, se você é aquela mulher que parou para descansar, mas quando você acorda, você precisa do soneca, você precisa de minutos a mais na cama, você não consegue o despertar natural, você não está tendo um sono de qualidade e o seu corpo está completamente inflamado.
Tá conseguindo entender? Por que está inflamado, Dri? Porque durante o sono, alguns hormônios são liberados. E esses hormônios, eles agem no nosso organismo como se eles fossem uma grande orquestra. Pensa assim, é uma grande orquestra acontecendo enquanto eu durmo, no meu corpo enquanto eu durmo, no meu sistema todo enquanto eu durmo. E todos esses hormônios, eles precisam conversar lindamente. Para quê? Para que o seu emagrecimento aconteça, para que essas dores diminuam, para que os sintomas do climatério sejam reduzidos. Sejam todas muito bem-vindas. Nós estamos falando sobre sono, sobre o impacto do sono na qualidade da vida da mulher, em um geral. Se o sono está desregulado, todas as outras áreas estarão. Então, sabe essa fome aí que você acha que, eu tenho uma fome emocional? Seu sono possivelmente não está regulado. Dri, eu não consigo de jeito nenhum respeitar a fome e saciedade. Eu simplesmente como além do que eu preciso. Eu simplesmente tenho fome a toda hora. O seu sono está desregulado. Porque quando a gente dorme, alguns hormônios são liberados. Vou falar para você quais hormônios são liberados enquanto a gente dorme. Fiz uma listinha aqui, porque são alguns muito importantes. Então, vamos falar da leptina e da grelina. São simplesmente os hormônios que regulam fome e saciedade. Então, se você é uma mulher que a todo momento precisa beliscar, precisa comer uma coisinha, não consegue se sentir saciada na hora que você come, Adri, eu sempre preciso de mais, ou eu repito, ou você não está dormindo direito. Então, muita gente fala assim, Adri, a minha questão, na verdade, é que eu tenho fome emocional. Então, eu tenho compulsão alimentar. Então, eu não consigo identificar se eu estou triste, se eu estou alegre. Eu como as minhas emoções, eu como todas as minhas emoções. Às vezes não é, gente. Às vezes você só precisa regular a sua qualidade de sono. Vamos ver o que a Ana Paula tá falando aqui, ó. Me descobri celíaca e intolerante à lactose, mas não sabia o sono influenciava. Tive perdas de óvulos por conta dessas informações. Olha que sério essa informação da Ana. É exatamente isso, Ana. Eu vou trazer uma analogia agora para vocês entenderem do que a Ana está falando aqui. Imagina o seguinte, ó. Imagina que a sua vida é uma ponte lindona, tá? Então, cheia de luz, bem iluminada, uma ponte bem grandona. Cada pilar desta ponte significa algo na sua vida. Então, nós temos o pilar da nutrição, nós temos o pilar da sua atividade física, nós temos o pilar do seu trabalho, nós temos os pilares da vida que compõem a sua vida, certo? Então, nós temos o pilar da feminilidade, então nós temos todos esses pilares. Aí no meio dessa ponte, bem no meio dessa ponte, nós temos um pilar bem grossão, que sustenta toda essa estrutura. Os outros pilares estão ali, mas quem sustenta toda essa estrutura é o sono, que é esse pilar bem grandão aqui. E quando a gente fala de sono, isso é muito comum quando eu faço anamnese aqui no meu consultório. Quando eu falo de sono, eu não estou falando de quanto tempo você dormiu. Entende? Você dorme bem? Nossa, eu durmo muito bem. Eu deito como uma pedra. Eu deito lá 8, 9 horas da noite, acordo 6 horas da manhã. Olha, durmo muito. Tá. Mas quando você acorda, você tá cansada? Tô. Nossa, eu preciso de mais alguns minutinhos pra acordar. Ou não tô cansada quando acordo, mas quando dá por volta de meio-dia, eu tô só a carcaça. Eu tô num nível assim que eu não consigo. Tô com mau humor, eu tô... Ok. Você sonha quando você dorme? Não. Olha, é uma palhaçada. Às vezes eu tô na guerra, às vezes eu tô visitando meus parentes, às vezes eu tô no pagode, às vezes eu tô caindo do meio do nada. Tá, o seu sonho tem cor? Não, não tem cor. É preto e branco. Eu não lembro, é uma bagunça, é muita chuva, é muito sol. Então, tudo isso, gente, diz respeito à sua qualidade de sono. Não só quanto tempo você dormiu. Entende? E aí, o que acontece? Se esse seu sono, ele não é de qualidade, é esse que eu relatei aqui,
Vamos voltar lá na analogia, na ponte. Então você voltou na ponte e a gente vai chegar aqui no que a Ana falou. Olha que sério que a Ana falou. Que ela se descobriu celíaca, intolerante à lactose, mas ela não fazia ideia que o sono influenciava. Ela teve, inclusive, perda de óvulos por conta dessa inflamação. Olha como é sério a relação do sono na nossa vida, tá? Então você voltou para a ponte e tem ali a sustentação. Então teve um dia que você não dormiu direito. Ah, não dormi direito porque eu tive vários imprevistos, não consegui nada, tá? Um tijolinho dessa estrutura maior que segura essa ponte ficou deteriorado. Aí você olha e fala, mas é só um tijolinho, né? Aí passa 2 dias, você não dormiu direito. Aí passa 3, 4 dias, você não dormiu direito. Aí o soneca costuma ser parte da sua vida. Então imagine o seguinte, imagine essa ponte que tem essa estrutura segurando ali, todas as outras estruturas menores, com cada dia um tijolinho sendo deteriorado. O que vai acontecer? As outras estruturas que estão aqui, alimentação, exercício, hormônios, família, elas vão começar a ficar sobrecarregadas. Por quê? Porque a estrutura maior está deteriorada. Consegue entender isso? Você está conseguindo visualizar isso na sua mente? Então imagina, tem outras aqui. Imagina que tem 6, 7, 10 estruturas aqui. A estrutura maior está dando conta, ela não está deteriorada, e aí as estruturas menores, elas não estão sobrecarregadas. E está tudo bem. É como se a mulher estivesse conseguindo equilibrar os pratinhos, ok? Então eu consegui equilibrar os pratinhos. E quando essa estrutura do meio começa a ficar deteriorada, o que acontece? Essas outras estruturas menores não dão conta. Aí começa a aparecer aqui, ó, dores que você não sentia antes. Muito esquisito, acordei hoje estranha. Acordei com uma leve dor de cabeça. Ai, deve ser o fígado, alguma coisa que eu comi que não me caiu bem. Ah não, ó, sabe o que é? Hoje eu amanheci com mais fome. Nossa, amanheci com uma fome, gente. Será que eu não comi proteína suficiente ontem? Não, hoje eu preciso de doce. Hoje eu preciso de um docinho, porque esse docinho tá me fazendo falta. Acho que deve ser TPM. Aí você vai olhar lá o seu calendário de menstruação, não tem a ver com nada disso. Tá longe da TPM. Só que você não associa que aquela noite foi mais conturbada. E que você não dormiu da forma que você deveria dormir. O seu sono não foi de qualidade. Você passa despercebido. Afinal de contas, não é mesmo? Foi só uma noite. Só que isso começa a ganhar velocidade na sua vida. E aí você começa a desenvolver alergias, você começa a desenvolver intolerâncias, o seu ciclo começa a desregular. Precisa ser todos esses sintomas juntos? Não. Eu estou trazendo alguns para vocês entenderem, tá? O cabelo começa a cair mais. E você começa a não entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? Uma maneira bem fácil de você entender. Uma vez que aquela estrutura do meio, ela passou a não dar mais conta do recado, ela sobrecarregou as demais estruturas. Uma vez que ela sobrecarrega as demais estruturas, você começa a sobrecarregar o seu sistema imunológico. E aí o seu sistema imunológico começa a sofrer. E uma vez que o seu sistema imunológico começa a sofrer, todas as outras áreas têm uns resquícios. Então você tem um probleminha de intestino ali, não sabe por que está acontecendo. Os sintomas da menopausa, que até então estavam, do climatério, que até então estavam sob controle, começam a ficar descontrolados. Aí você fala assim, Dri, mas eu tô fazendo tudo certo. A alimentação tá certa, o exercício tá certo. Aí a gente fala, e o sono? Ah não, o sono tá perturbado. Então não está tudo certo. Entende? Você está maquiando algo. Seu corpo está sofrendo e você não está entendendo que o pilar central, que é o sono, está sofrendo. Então, quando a gente tenta arrumar, eu vou deixar gravado, Aline, pode deixar. Vou deixar tudo gravado, vai pegar lá do começo. Então, quando nós olhamos... Ah, não, então aqui é só alimentação. Então, agora eu foquei. Então, eu virei, vou olhar a alimentação, eu vou mudar tudo, eu vou não sei o que lá. É maravilhoso e resolve uma desses pilares, mas não resolve o central.
Ele não resolve esse que dá a sustentação para os demais pilares. Nós, com a era da tecnologia, com a era do home office, com a era de você trabalhar e estudar e fazer tudo no online, né? Eu sou do online, eu amo online. Moro afastada, a grande maioria sabe disso, moro afastada. Então, até eu ir para São Paulo, até eu ir para algum lugar, fazer algum curso, menina, já fiz 3, 4 aqui no online. Mas qual é a grande questão disso? É que boa parte dos problemas que nós estamos tendo com relação à desregulação do sono é por, imagina, Aline, imagina, é por conta da desregulação da melatonina. Como que a melatonina atua no nosso organismo? Para você entender. Pensa o seguinte, pensa nos nossos ancestrais, quando eles moravam lá na roça. Ah, Adriana, os tempos mudaram. Eu sei que mudaram, mas tudo começou lá, não é mesmo? Nosso corpo foi projetado para aquele estilo de vida. Qual é aquele estilo de vida? Que por volta das 18, 19 horas, a luz do dia começa a baixar. A luz começou a baixar. O nosso corpo, que é muito sábio e emite sinais e sintomas, a gente que finge que não tá vendo, começa a avisar, olha, melatonina entra em ação. A melatonina entra em ação e começa a sinalizar para você, hora de dormir. O que os nossos ancestrais faziam? Ah, vamos dormir, né? Vou fazer mais o que aqui? Não tem televisão, não tem nada. Vamos dormir. Mal tinha luz, né? Então, bora dormir. Na manhã seguinte, começa a raiar o dia. O que os nossos ancestrais faziam? Acordavam. Sem nenhum incentivo para isso. Então, você é contra a tecnologia? Claro que não, gente. Claro que não. Olha esse alcance. Eu estou falando com vocês aqui. Isso vai ficar gravado. Mais de 1.000 pessoas depois vai conseguir assistir. Vai conseguir ter qualidade de vida, ter sono saudável. Não, lógico que eu não sou contra. Mas nós precisamos de ajustes. Por quê? Hoje, quando você está próximo do seu horário, que seria o horário que a melatonina começa a produzir, você ainda está no segundo turno. Ainda falta o terceiro, que é chegar em casa e dar conta de tudo que você ainda não deu. Quantas mulheres não vivem isso? Não é? Eu vivo isso. Então, quando a melatonina, teoricamente, começa a ser produzida para eu começar a me preparar para dormir, eu ainda tenho que estudar, eu ainda tenho que dar janta para as crianças, ainda tenho que colocar as coisas do dia. Se for época de escola, agora é época de férias. Ainda tenho que fazer lancheira, ainda tenho que separar o uniforme. Então, não dá tempo pra gente dar atenção pra melatonina. Não é mesmo? Não dá tempo, porque eu preciso estender esse meu dia um pouco mais para que eu consiga cumprir todas essas funções. Eu sobrecarrego quem? A minha qualidade de sono. Uma vez que eu sobrecarreguei a minha qualidade de sono, eu comprometo todos aqueles hormônios que são liberados enquanto eu durmo. E uma vez que eu fiz isso, o meu corpo fica em estado de alerta. Então, aquela torre central que segurava toda essa estrutura da ponte começa a falhar, começa a enfraquecer. E isso começa a reverberar em todas as outras áreas. Então, no começo, é só uma noite de sono mal dormida. Mas isso vai ganhando repetições. Isso vai ganhando repetições. E aí, quando você vê, tudo tá ruim. Só que você não associa que é o sono. Entende? Não é isso, Aline, que acontece? Aí você não consegue treinar como você treinava antes. Então, você sabe que você tem que ter músculos, certo? Gente, é inegociável, tá? Ah, mas eu não gosto. Somos adultas. Não fazemos só o que gostamos. Muitos dias eu quero acordar e quero fazer o quê? Quero ir pra piscina, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que cuidar das crianças. Então, a gente vai lá e faz. Musculação é a mesma coisa. Eu não faço porque eu vou virar maromba. Não, eu faço porque eu preciso ter uma reserva muscular. Só que aí, você nunca gostou de exercício. Então, você fala assim, ah, não, esse cansaço, essa fadiga de ir pra academia é porque eu não gosto do exercício. Não é isso. É porque o seu sistema imunológico está comprometido. Porque você dorme mal. Dri, mas eu durmo 8 horas por dia. Desculpa te dizer, isso não significa muita coisa. Você precisa dormir a quantidade de horas que você precisa. Cada corpo tem um número, existe ali um mínimo, mas cada corpo tem um número. Meu marido precisa de 6 horas, eu preciso de 8 a 9.
Então, cada corpo tem um número, mas quando eu durmo, esse sono precisa ser de qualidade. Não é só deitar e dormir. Entende, gente? Aí você não treina direito mais. Não tem força para ir para academia, vai se arrastando. Por quê? Não dormiu direito. O pilar do exercício físico está comprometido. Vive estressada, de mau humor, vive ali, ó, não sabe o que está acontecendo com você. A ansiedade está corroendo você. Qual pilar está aqui, ó, do cortisol? Cortisol não conseguiu ser produzido direito à noite, porque é o cortisol que regula o metabolismo. Só que você não associou que é o seu sono. Aí tem cólicas terríveis. Terríveis. E, nossa, eu não tinha cólica, mas de um tempo pra cá, o meu corpo está inflamado, eu estou com espinha, tenho cólica. Se você está na fase do climatério, Aline, você dorme bem, mas acorda cansado. O seu sono não é reparador. Ó, lá no começo da live, depois você vai assistir, eu falei sobre a diferença de cansaço e fadiga. O que é o cansaço? Cansaço é aquilo que todos nós temos, né? Em um momento do dia ou no final do dia, é normal. É aquele cansaço de falar, nossa, graças a Deus o dia acabou. Mas você toma um banho ali, você deita, você dorme e você acorda no outro dia renovada. Ponto. Então eu estou descansada. Eu acordei, eu pulei da cama, eu não preciso de mais minutinhos, está tudo bem. Ou no decorrer do dia eu não estou cansada, sabe? Eu estou bem. Agora, a fadiga é outra coisa. Então, o que você está acontecendo com você não é cansaço. Porque se eu acordo cansada, é porque eu estou fadigada. O meu organismo está em estado de fadiga. Qual é o estado de fadiga? É essa pessoa que tem um cansaço durante o dia, ela para um pouquinho ali para tentar descansar e não resolve. Ela dorme e não resolve. Consegue entender a diferença? Então, eu não estou só cansada. Eu estou em um estado de alerta. Eu estou em um estado de fadiga. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o seu sono não é de qualidade. Ou até pode ser de qualidade agora, mas em algum momento da sua vida ele não foi. E hoje você está pagando a conta por conta disso. Entendeu como que funciona? A gente acha, muitas pessoas acham que é o seguinte, eu vou fazer algumas loucuras aqui, então não vou cuidar do sono, e aí daqui a pouco eu vejo tal. Só que a gente imagina que essa conta nunca vai chegar, mas essa conta vai chegar. Uma hora ela chega. Tudo que é respeito à saúde, gente, uma hora essa conta chega. Entende? Uma hora essa conta chega. Aline, eu não sei se você está no grupo da jornada, vai ter uma jornada, né, chamada Mulher Desinflamada. Nessa jornada são 3 aulas, eu vou passar por todos os pontos da desinflamação e vai ter um teste de inflamação. Se você estiver lá, permanece lá. Se você não tiver, no link da bio tem um cadastro para você fazer. É uma jornada, um evento gratuito para mostrar mais o meu trabalho, mostrar como que funciona a minha comunidade, para você desinflamar e cuidar do todo. Se cadastra, porque você vai poder olhar para o sono nessa jornada, sabe? Você vai entender o todo. O que acontece? Uma vez que o sono desregulou, todas as outras coisas desregularam. Então show, Aline, fica lá, porque aí você, 1, 2 e 3, as aulas serão liberadas. Vai ter teste de inflamação, vai ter teste de inflamação uterina, é bem legal, uma jornada bem legal. Traz bastante conhecimento, assim, você vai conseguir entender quão comprometida. Nesse teste, você vai entender de uma escala como inflamada você está. Então, assim, o que o sono causou em várias partes da minha vida, né? E a gente consegue ajustar de acordo com o número que der no seu teste. É bem legal. Então, eu imagino que eu não dormi durante, sei lá, mamães acontece muito isso, né? Mamães têm o seu bebê lá e aí o bebê não dorme. Tive 3 filhos. O primeiro dormia, que era uma maravilha. Nem parecia que tinha criança em casa, que foi a Isabela. Meu Deus, ela dormia tanto que a gente tinha que ir lá ver se ela tava bem. Se ela dormia. Foi uma criança, assim, um bebezinho que... Aquele que a gente costuma dizer que engana a gente, né? Que fala, nossa, eu teria mais 10 filhos se todos viessem que nem a Isabela. Aí tive segunda, Dona Ingrid. Dona Ingrid
O que acontecia com a Ingrid? A Ingrid precisava de menos tempo de sono. Então, quando dava, tipo, 4 horas da manhã, ela acordava. Não é que ela, tipo assim, chorava. Não, pronto, era suficiente para ela. Ela não precisava mais dormir, gente. Ela não precisava mais dormir. Para ela era suficiente. Mas todo mundo que tem criança em casa ou que tem uma rotina puxada sabe como funciona, né? Então, a criança deita para dormir. O que a mãe e o pai vão fazer? Arrumar tudo, não é? Vão trabalhar, vão arrumar a casa, vão fazer comida, vão cuidar do outro filho, e não deita pra dormir. Não tem como. No mundo perfeito, seria, na hora que a sua criança for dormir, durma também. Mas você sabe que na prática não funciona assim. Que é a única hora que a mãe tem pra tomar banho, que é a única hora que a mãe tem pra comer alguma coisa, minimamente, né? Que é uma correria, né? E aí você dorme mais tarde. Então eu dormia mais tarde, só que quando dava 4 horas da manhã, de 3 a 4 horas da manhã, Ingrid acordava. E ela acordava. Não é que ela tava com fome, não é que tinha que trocar a fralda dela. Isso ela já tinha, ela sempre foi assim, mas a gente entendeu que ela acordava mesmo, despertava, quando ela tinha por volta de 5, 6 meses, que ela sentava, pegava uma revista e começava a folhear, assim, ó. Eu levava ela pra sala e ela começava a folhear. E foi isso ali até ela completar 1 ano e meio. Como que não ficou a nossa qualidade de sono? Então isso é para as mamães, inclusive, né? Então, não só hoje, como é hoje, não, minhas crianças já são adultas, mas eu percebi que alguns pilares da minha vida estão desestruturados. Por quê? Porque aconteceu lá atrás uma deficiência desse sono. E sim, essa conta chega. A gente precisa aprender a regular isso agora para que exista como se fosse um alinhamento do tempo. Consegue entender, gente? Um alinhamento do tempo. Qual foi a solução que na ocasião nós tivemos aqui em casa? Como eu e meu marido, a gente sempre trabalhou junto, uma noite um dormia, outra noite o outro dormia. Porque chegou uma hora de ficar insustentável. Todos os pilares da nossa saúde estavam comprometidos. Eu não tinha mais humor, eu não tinha mais fome. Foi a época que eu mais engordei, não sei se vocês sabem, mas eu já fui obesa mesmo, assim, obesidade quase mórbida. Então, fome, saciedade, nada disso existia mais. Então, não tinha disposição. Desde pequena não consigo acordar cedo, e com as filhas fiquei assim. Não é terrível, Aline? Você fica um zumbi, né? Então, você fica um zumbi, fica à base de cafeína. Só que agora imagina o seguinte, aqui eu tô falando só da maternidade, mas às vezes você tem essa vida porque você estuda, você tem essa vida porque você trabalha. Talvez você trabalha de noite, de madrugada. Talvez você trabalhe de madrugada. E qual é o intuito dessa live? É dizer, se você não conseguir regular o seu sono, mas regular de verdade, não é a quantidade de hora que você dorme, é regular a qualidade do sono. Todos os outros vão sofrer. Porque a primeira coisa que é impactada quando eu não durmo direito é o meu sistema imunológico. E no sistema imunológico é onde nasce a inflamação. E quando uma inflamação se instaura, aonde é que ela vai desaguar? Ela vai desaguar em tudo. Você não vai conseguir ir ao banheiro da forma que deveria ir. Ou você vai demorar muito para ir, ou o seu intestino ele vai ficar completamente desequilibrado, ou você vai ter muita diarreia. Então, existem isso porque o seu intestino começa a ficar permeável e aquelas bactérias que teriam que permanecer no intestino, elas começam a migrar para o sangue. Então, existe isso. Você começa a adoecer mais facilmente, então tudo você precisa de um remedinho, né? Então você precisa de um remedinho para acordar. Aí você precisa de um remedinho para dormir. Aí você precisa de um remedinho para ficar mais calma. Aí você já não consegue perceber mais sua fome e sociedade, aí você precisa de um fitoterápico. Aí você vive à base de café, então você precisa de muita cafeína para você ficar acordada. Só que tudo isso nasce aonde? Na base do sistema imunológico, que foi comprometido porque a sua qualidade de sono simplesmente não existe. Mas nós não nos atentamos para isso. Não, deitei e dormi. Não é só deitar e dormir. Vou passar rapidinho aqui só para vocês entenderem quais são os hormônios que são liberados enquanto a gente dorme. Então, a melatonina, eu fiz uma colinha aqui porque para eu não esquecer de nenhum, ela é quem regula o ciclo, né, do sono. E aí, gente, muita gente pensa o seguinte, ó,
o ciclo circadiano, ele é o tempo que eu durmo, né? Não. O ciclo circadiano são as suas 24 horas. Tá? Então, como eu durmo, ele é que vai definir como será todo o meu dia. Então, pensa vários dias ruins. Vários dias ruins, porque aqui você nunca conseguiu priorizar. O seu sono nunca é uma preocupação para você. A qualidade de você dormir nunca é uma preocupação para você. As suas filhas, seus filhos não têm uma rotina. Não tem uma rotina de sono. Não tem uma rotina da casa. Tudo misturado. Aquela luz branca na casa inteira, dizendo para a melatonina que você está de dia o tempo todo e que você precisa ficar alerta. Quando não é só a luz branca da casa, é a luz branca do celular, do computador, da televisão. Olha isso. Olha que bagunça que está o seu sistema imunológico. Aí você não consegue ir no banheiro, não sabe por quê. Aí a sua libido tá no pé. Libido foi embora. As meninas que estão na jornada Mulher Desinflamada preencheram para mim o formulário. Se você tá lá e não preencheu, preencha. Porque é de lá que eu tiro os conteúdos. É de lá que eu sei como eu posso te ajudar, né? Então, como eu posso te ajudar? O que as mulheres colocaram de libido no pé não é brincadeira. O que as mulheres colocaram de que não estão conseguindo engravidar, porque os exames estão ok, até apareceu uma inflamação aqui e ali, mas não estão conseguindo engravidar. Problemas sérios no útero, dores terríveis na menstruação. Gente, não é normal a gente conviver com dor. Nossos dias estão ser plenos. Então, eu não posso já acordar estressada, entende? Tem alguma coisa errada. Se eu já acordo estressada, tem alguma coisa errada. Ai, porque minha vida é uma loucura. Não é. Não é só o externo. É o dentro que está fazendo o externo ficar bagunçado. Você está conseguindo entender o quanto o sono ele regula tudo? O quanto o sono pode me manter no estado de alerta ou não? Então, para a gente pensar no seguinte, quais hormônios estão envolvidos com o sono? A melatonina é o que você mais precisa pensar nele. Porque os outros, eles não dependem de você. A melatonina, sim. A melatonina depende do seu externo, né? Então, qual é a incidência de luz que eu tenho no meu dia a dia? Qual é a incidência de luz que eu tenho ao final do dia? O quão perturbada é a minha casa ou o ambiente onde eu estou que não me permite entrar no momento de descanso? Ô, gente, posso falar? Agora eu já vou para outro lugar. Descanso é bíblico. Descanso é espiritual. Oi, Rita, sua linda. Descanso é espiritual. Se eu não consigo entrar no descanso no meu sono, eu não vou conseguir entrar no Shabbat, por exemplo, que é uma outra dimensão de descanso. A saúde, ela é um assunto espiritual, muito importante. A ser olhado, observado, eu preciso olhar como um todo. Não posso desconsiderar. Ah, não, eu sou jovem, deixa pra dormir quando eu envelhecer. Gente, eu já ouvi tanto isso. Ah, não, dormir é perda de tempo. Não, enquanto você dorme, sabe o que acontece enquanto você dorme? Os seus tecidos são reparados. A consolidação da sua memória é feita enquanto você dorme. A restauração das suas células acontece enquanto você dorme. Dormir não é perda de tempo, gente, pelo amor de Deus. Faz parte do ciclo, faz parte. Então, um dos hormônios que são muito afetados enquanto a gente dorme é a melatonina. O segundo hormônio é o GH. Ele é o hormônio do crescimento. Para as crianças, ele é o hormônio do crescimento. Aí, esse hormônio aqui, ele promove o crescimento, mas ele promove a reparação dos tecidos. Olha o que ele faz. Ele estimula a regeneração celular, o crescimento muscular, a reparação dos tecidos e o fortalecimento do sistema imunológico. Aí você se mata na academia e não sabe por que não está respondendo os seus exercícios. Porque o seu hormônio da noite não está sendo regulado diretamente. E nem da forma que ele tem que ser. Entende? Como eu sei se esse hormônio está sendo liberado ou não? Pelo seu sono, mas pelos seus sonhos, tá? Então, seu sono vai dizer, o seu sono tranquilo vai levar você a um estado de descanso.
Quando você é colocada nesse lugar de descanso, libera o hormônio GH, que aí faz com que você sonhe e não tenha pesadelo. Você está sonhando? Está sonhando colorido? Está sonhando tranquilo? Ou seus sonhos são perturbadores? Seus sonhos são perturbadores. É tiroteio, é pessoa caindo, é correria, é perseguição. O seu hormônio GH não está sendo liberado corretamente. E aí, como eu sei quando o hormônio GH não está sendo liberado corretamente? Pela sua circunferência abdominal. Mede aí sua circunferência abdominal e depois você me diz o quanto a sua circunferência abdominal está avantajada ou não. Se ela está avantajada, significa que tem todas as outras questões, né? Alimentação e tudo mais, mas um dos sintomas é porque o seu hormônio, o GH, não está sendo liberado corretamente enquanto você dorme. Olha a revolução que é o sono. Aí temos o cortisol, não é? O cortisol é aquele que nós queremos ser amigos eternamente. Porque ele é o hormônio que regula o metabolismo, regula o sistema imunológico e ele é uma resposta direta ao estresse. Entende isso? Então ele mantém os níveis de energia e ele prepara o seu corpo para enfrentar o estresse diário. No entanto, quando você não deixa ele regular por conta própria, ele fica completamente desregulado. E aí vem ansiedade, mau humor, depressão. A pessoa fica sempre em estado de alerta. Precisa de café o dia inteiro. Você precisa de café o dia inteiro? Café assim, ó, o dia inteiro. O dia inteiro. Você tá precisando ficar ligada. Ou café ou cafeína. Não vai treinar sem um pré-treino. Aí, Aline, seu hormônio não está ali sendo liberado corretamente. O GH, né? Fora outras questões que acabam ali, né? A gente começa a virar uma panela de pressão. Na jornada eu falo sobre isso. Seu teste deu o quê? Deu amarelo? Deu vermelho? Deu panela de pressão? A gente começa a virar uma panela de pressão. Próximo hormônio é a leptina, que regula a saciedade e o armazenamento de gordura. Uma das coisas que eu faço muito... Eu não sou aquela nutricionista, gente, que entrega assim, ó, coma 2 colheres de arroz, coma 2 bolachinhas, coma... Não. Comigo, você tem que aprender a respeitar a fome e saciedade. É o natural da vida. Comigo, você aprende a respeitar a fome e saciedade. E a maior... Tá tudo isso acontecendo com você, Nájila. Vamos cuidar disso. Porque não é possível uma mulher viver dessa forma, sabe? Aí, a mulher chega pra mim e fala, Adri, não. Eu preciso de um planejamento alimentar que fale pra mim quanto eu tenho que comer. Gente, não. Você não precisa disso. Você só precisa saber quais alimentos comer. E aí, você começar a observar qual é a sua fome e qual é a sua saciedade. Se eu precisar passar para você, é óbvio que em algumas estratégias alimentares nós temos que colocar a quantidade ali, né? 100 gramas de proteína, 2 colheres de arroz, uma concha de feijão. Mas em geral, quando eu estou falando de saúde, você precisa saber quanto você precisa comer. Adri, se eu for respeitar a fome e saciedade, eu vou comer o dia inteiro. Quem nunca pensou assim? Eu já pensei assim, confesso. Não, pelo amor de Deus, se eu for comer toda vez que eu tenho fome a todo momento. Não está dormindo direito. Porque esses hormônios leptina e grelina estão desregulados. São eles que dizem para você se você está com fome e a hora que você já está saciada. Se você tem fome a todo momento, você não dorme bem. Então, Dri, eu durmo. Não dorme. Dri, mas eu deito. Não dorme. Não consegue respeitar a fome. Não consegue parar. Você tá com um prato de comida lá. Lindo, maravilhoso. Lindo. Na sua cabeça, você tem que comer ele até o final? Então você começa a comer ali, ó. Você não percebe saciedade? Está com a grelina e a leptina desregulados. Desregulados, tá? Ó, a leptina regula a saciedade e o armazenamento de gordura. Sinaliza para o cérebro que o corpo já tem energia suficiente.
Quando a gente come, o que nós estamos comendo? Energia. Tá? Então, eu tô comendo nutriente. Você pode falar, não, eu tô comendo um pãozinho delicioso com manteiga. Não, você tá comendo energia. O seu corpo está precisando de energia. Então, quando o seu corpo já tem o estoque de energia que ele precisa, e imagina, deve ser 1/3 do que você está comendo, ele avisa pro nosso cérebro. O nosso cérebro fala, pronto, tá saciado. Você sente a saciedade. Aí, se você vai continuar comendo ou não, depois que você sentir a saciedade, vai de acordo com o olho gordo, vai de acordo com quanto a comida tá boa, mas você tem que perceber a saciedade. E aí você, por um momento, para e fala, bom, tá gostoso demais, eu vou continuar comendo, mesmo eu já estando saciada, ou não, ou eu vou parar. Correto é parar, né? Aí a grelina, níveis de grelina diminuem durante o sono, ajudando a regular o apetite e o peso corporal. Entende? Os dois caminham juntos, tá? Eles se regulam enquanto a gente dorme. Um é produzido mais e um é diminuído, tá? Durante o sono. Se tá bagunçado, é porque o sono não é de qualidade. Outros hormônios que são cruciais enquanto você dorme. Hormônios tiroidianos, T3 e T4. Eles regulam o metabolismo e a temperatura do corpo. Influenciam a taxa metabólica basal e a energia. Então, se você não dorme direito, todos esses hormônios estão prejudicados. Melatonina, hormônio do crescimento, cortisol, hormônios tiroidianos, leptina e grelina. E para as mamães, ainda tem a prolactina, que é aquele que estimula a produção do leite materno. Então, muitas vezes, gente, você associa o seu estresse ao seu trabalho. É meu trabalho, né? O trabalho é muito puxado. Você associa como você está ansiosa à maternidade. A maternidade é uma loucura. Não dou conta, é uma culpa danada, Às vezes você associa o seu intestino preso à correria do dia a dia, que você não consegue parar para ir ao banheiro. Mas a verdade é que o seu sistema imunológico está gritando, está falando, olha, querida, se você não dormir direito, se você não tiver um sono, Isabel, sua linda, se você não tiver um sono reparador, todos esses pilares aqui, ó, vão sofrer. E aí você tem dificuldade de engravidar, você desenvolve uma intolerância alimentar, você fica à base de remédio, seja para depressão, seja para ansiedade. Olha, todo profissional da área da saúde, eu sei que não acontece isso, né? Porque muitas mulheres relatam pra mim assim, ó, principalmente agora na jornada, ou Dri, eu vou ao médico, eu relato todos os meus sintomas, mas na hora que ele olha o meu exame, que ele fala, seus exames estão normal, seus exames estão normais, ou eu vou na Nutri, ou eu vou em qualquer profissional da saúde, que eles olham os normais e acham que isso é coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça. A clínica sempre vai ser soberana aos exames. O que eu quero dizer? Que o paciente, que aquilo que o paciente relata sempre vai ser muito mais importante. A Isa aqui, ela participou da jornada, ela tá participando de várias coisas comigo. Qualquer dia eu vou chamar ela pra contar um pouco do que tá acontecendo. Se ela tiver coragem. Você tem coragem, Isa, de fazer uma live comigo? Pra gente conversar com essas mulheres e dizer que o que elas vivem não é normal? É isso. Você sabe o que está acontecendo com o seu corpo. A clínica é sempre soberana. Sempre. Tá? Então, os exames, eles são complementares. Mas eu não posso desconsiderar a razão. Então, bora fazer. Vamos agendar. Eu não posso desconsiderar o que a minha paciente está dizendo. Entende? Se a minha paciente chegou pra mim e falou, Dri, eu não consigo, eu como o dia inteiro. E eu olho lá, os seus exames estão ok? Não tô nem aí pros seus exames. Eu estou preocupada com o seu diagnóstico, com aquilo que você está falando pra mim. Isso é o mais importante. Dri, posso falar? Não sei o que tá acontecendo, eu não consigo dormir, eu acordo no meio da madrugada. Aí eu vou olhar, não, seus exames estão ótimos, deve ser fase. Não é fase. É uma transição que você está vivendo no seu corpo e que precisa ser ajustado.
Por quê? Porque pode ser que só vai acusar nos seus exames daqui 2 anos. E eu vou deixar a minha paciente viver 2 anos sofrendo? A ponto de acontecer o que aconteceu com a Ana? A Ana colocou aqui, ó, que desenvolveu uma intolerância à lactose, se tornou celíaca, comprometeu a sua ovulação e ela não sabia que estava associado à inflamação ao sono. Não, gente, não. Por isso que na jornada vocês recebem um teste para vocês identificarem qual é o nível de inflamação que o seu corpo está. E não só isso, nesse teste você vai identificar ali qual órgão está sofrendo. Porque você pode ter sintomas que é relacionado ao fígado. Mas tem sintomas que é relacionado ao fígado que também está relacionado ao intestino. Tem sintomas que é relacionado ao fígado e ao intestino e também à região uterina. Ou seja, o seu corpo não está sofrendo em um órgão só. Ele está sofrendo com o que a gente chama de inflamação sistêmica. Eu vou acabar essa live, eu vou fazer um vídeo curto para deixar fixo aqui no meu feed, explicando o que é exatamente uma inflamação. Tá? Então, tem aquela inflamação que é a inflamação tipo de uma unha encravada. Não é disso que nós estamos falando. Tá? Que é aquela inflamação que grita e que na hora você tem que resolver. Nossa, eu tô com um dente aqui, menino, não consigo dormir. Essa inflamação, você resolve rápido, porque ela tá doendo, ela tá latejando. Você precisa de socorro urgente. Essa inflamação que nós estamos falando aqui, eu só consigo diagnosticar quando eu começo a juntar os sinais e os sintomas. Quais são os sinais e sintomas clássicos de que o meu corpo está com uma inflamação crônica? Que é aquela inflamação silenciosa, que ela vai acontecendo de pouquinho. Quando você vê, você não tem mais qualidade de vida. É a inflamação quando você percebe que seu cabelo está caindo mais que o normal. E aí você percebe que antigamente você ia no banheiro toda manhã, sozinha. Agora você precisa de uma ajudinha para ir ao banheiro. Às vezes você vai no banheiro uma vez por semana. Às vezes você vai no banheiro dia sim, dia não. Eu achava que a minha inflamação era só o linfedema. E exatamente, é um dos sintomas. Então, é aquela dorzinha de cabeça que antigamente ela acontecia só no período menstrual. Mas agora eu acordo todos os dias de cabeça. Sabe essa saburra da nossa língua quando você acorda? Se ela está muito esbranquiçada, significa que o meu fígado não está dando conta de fazer um detox adequado. Sabe essa unha amarelada, cheia de pintinha? Pois é. Sabe essa fadiga que a Aline colocou aqui? A Aline, né? Colocou aqui, que ela achava que era um cansaço e ela acabou de descobrir que não é um cansaço, é uma fadiga, é um sinal de inflamação. Sabe essa cólica menstrual? Espinha, Rita? Inflamação no talo, Rita. Você tá na jornada, Rita, para você fazer o teste? Inflamação. E aí, possivelmente, são em 2 lugares, tá? Tiroidiano ou uterino. É um dos 2. Sabe essa cólica que você acha normal? Afinal de contas, a mulher sofre mesmo, né? Não, não é normal. A mulher não sofre mesmo, não, senhora. Não sei quem colocou isso na sua cabeça, mas tá amarrado. Não, isso não pode acontecer. Faz o teste, Rita, pra gente tentar identificar qual é aonde que tá. O teste, gente, da inflamação vai ser liberado na primeira aula, tá? Primeira aula vai acontecer no dia 1º de agosto. Então, assim que acaba o teste, lá no grupo, se vocês precisam estar no grupo, vocês vão receber em PDF. É a única forma que eu consigo disponibilizar o teste, por isso que tem um grupo, inclusive, para vocês receberem todos os testes, tá? Essa cólica, que você só falta morrer, eu vou contar uma coisa muito rápida aqui pra vocês. Não sei se todas vocês sabem, mas eu não podia ter filhos. Eu fui considerada estéril pela medicina, né? A ponto de falar, olha, você vai ter que retirar o seu útero, porque isso, faz o teste. Porque essa qualidade de vida que você não tem qualidade de vida, né? Então você vai ter que retirar o seu útero, porque você não vai poder ser mãe. Então, assim, ó, bem resumidamente, na jornada, no primeiro vídeo, eu conto essa história pra vocês. Por que eu conto essa história? Pra trazer um alerta pra vocês que acham que dor é normal, tá? Desde muito pequena, eu sofria muito com cólica. Desde muito pequena. Desde 12, 13 anos, assim, eu menstruei cedo, então eu sofria muito com cólica. Quando chegou ali na minha adolescência, quase adulta, eu sofria com cólica de desmaiar.
Então eu ia trabalhar, desmaiava no ônibus. Era normal, era uma coisa normal. É que, olha, Deus sempre foi tão maravilhoso comigo que sempre preparou lugares muito acolhedores para eu trabalhar, porque eu não sei o que seria de mim. Então eu tinha umas dores assim horrorosas. E vai ao médico aqui, vai ao médico ali, imagina, é normal, a mulher sofre mesmo, essa época da mulher, gente, nossa. Ou qualquer coisa que eu tinha era, tá de TPM. Gente, vamos respirar, né? Tá de TPM, olha lá, tá de TPM. Como se fosse, tipo assim, qualquer coisinha, né? Como se a mulher não virasse um bagulho. Então eu sofria muito com cólica. Até que eu casei, aí vamos ter filhos. Começamos a fazer os exames para ter filhos. E chega o terceiro médico falou, posso falar, Adri? Você sofre demais, cara. Você não vai conseguir manter uma gestação. Você nem vai conseguir engravidar. Isso aí está tornando você estéril. Não descobriram até então que eu tinha uma endometriose, uma adenomiose. Não descobriram nada disso, tá? Só que não, eu teria que remover, porque aquela qualidade de vida que eu tinha estava muito comprometida. Porque é uma mulher de desmaia e ela tem muito sangue, ela tem hemorragia, então não vai poder ter filhos. Então, recebi o diagnóstico, saí do médico. Aí comecei todo um tratamento, essa live não é para contar sobre o milagre em si, mas comecei todo um período de oração, tá? Vivi um milagre. Então, tive meus 3 filhos e tal. Aí, parte para agora. Fui ser nutricionista, gente. Eu não fui nutricionista a vida inteira. Depois da minha 3ª gestação. Depois do Gabriel. Por que eu fui ser nutricionista? Porque eu comecei a estudar pra mim. Na época o Instagram não era uma fonte de informação. Era o Snapchat. Conheci Dr. Baracate. Conheci Lara Nesteruk. Conheci alguns profissionais da área da saúde. E comecei a estudar para mim. Nesse processo eu comecei a emagrecer. Tava numa obesidade quase mórbida. Comecei a emagrecer. As mulheres ao meu redor falaram, não, me emagrece também. Falei, gente, não posso fazer isso. Não posso agir de uma forma leviana. Então eu vou estudar nutrição. Fui estudar nutrição. A faculdade de nutrição é terrível, porque ele traz para você um conceito muito antigo. Então eu já sabia de nutrição quando eu fui estudar. Eu só precisava, na verdade, me formar, né? Ter a carteirinha para seguir o meu caminho. Comecei a seguir esse caminho da desinflamação, do emagrecimento, da obesidade mórbida, da desinflamação. E eu descobri que muito daquilo que eu vivia em relação a dores, vai com Deus, é bom trabalho pra você, viu? Depois eu vou olhar todos os comentários aqui de vocês, gente. Eu descobri que muito daquilo que eu sofria com dores, tá? Então, enxaqueca, então olha as dores que eu tinha. Enxaqueca, cólica menstrual fortíssima, o meu intestino não funcionava. Ele funcionava 2 vezes na semana no máximo. Gente, eu não era obesa. Nessa época eu só comecei a engordar depois do meu casamento. Depois ali próximo de engravidar, tá? Mas antes disso eu sempre fui muito magrinha mesmo. Só que eu já convivia com essas dores. O que eu quero dizer pra você? Que um corpo inflamado, ele é independente de você ter sobrepeso ou não. No entanto, toda pessoa que tem sobrepeso está inflamada. Fato, tá bom? Mas você pode ter a sua gordura corporal ali, ok? Está com a sua massa ok e está inflamada. O que vai dizer para você são seus sinais e seus sintomas, tá? Isso aqui não é sobre emagrecimento. É sobre você ter sinais e sintomas e você não considerar. Então, eu não ia ao banheiro, era muito raramente, assim, 2, 3 vezes na semana no máximo. As cólicas que eu tinha eram terríveis. Tinha uma enxaqueca que ela aparecia de tempos em tempos. E aí, a ponto de eu ter que fazer um exame na cabeça para poder ver se eu não tinha nada demais. Então essa minha vida foi ali dos 16 até os 22 anos. Nunca um profissional chegou para mim e falou: tá inflamada, gata. Vamos cuidar dessa desinflamação. Vamos desinflamar a minha qualidade de vida. Por quê? O que os profissionais na ocasião procuravam? Tragédias, né? Vamos ver se tem algum câncer. Não tem câncer, tá ótima. Toma esse cefalida aqui pro resto da sua vida e tá ótimo. Apareceu enxaqueca, tá ótima. Útero. Não, vamos tirar, né? Porque assim, não tem outra opção. Você não vai ser mãe, você não... Estou falando sobre os profissionais especificamente? Não. Estou falando sobre mim. Porque eu poderia
na ocasião, falar, não, gente, isso não é possível. Eu vou procurar alguém que realmente olhe para o que eu estou sentindo como um todo. É isso que eu estou falando. Eu não poderia ter desconsiderado aquilo, sabe? Mas aquela época era uma outra época. Nós não tínhamos informação como nós temos hoje. Estou falando de 20 anos atrás, né? De 25 anos atrás. Não tinha informação como se tem hoje. Era mais senso comum, né? Era senso comum. Mulher tem que sofrer mesmo. E aí vai comprometendo o útero. Eu não seria estéril se eu tivesse... Não, eu seria. Que a questão não foi essa. Mas eu teria tido uma qualidade de vida completamente diferente. Não teria as dores que eu tive. Eu não sofreria de dor de cabeça. Aquele mau humor. Tudo isso era porque eu tava com um organismo extremamente inflamado. Que aí acabou culminando numa obesidade, numa queda de cabelo. Entende? Mas começa muito pequenininho. Olha aqui, ó. Maria, será que é Maria que fala? Falando verdade, cólica, se como errado, sofro. Exatamente isso. Se você, a cólica, ela é um processo inflamatório. O útero, ele está envolvido em vários processos. Então, quando eu tenho cólica forte, endometriose, mioma, eu estou em um processo inflamatório. Então, eu preciso ajustar a minha vida como um todo. Todos esses pilares que eu conversei aqui com vocês bem no começo da live, quem perdeu, assista que vale muito a pena, para que eu viva em um lugar estabilizado e, consequentemente, diminua os sinais e sintomas, tá bom? A Nájila, toda vez que é perto da menstruação, fico Exatamente, fica nascendo coisa de inflamação no nosso corpo. No entanto, Nájila, você consegue diminuir esses impactos e ter qualidade de vida. É isso que eu estou falando para você aqui. Você vai conseguir ter qualidade de vida regulando o primeiro pilar, o sono. Por quê? Porque uma vez que eu regulo o sono, eu regulo o sistema imunológico. Tá? Não é só, porque eu tenho que dormir. Não, eu regulo o sistema imunológico. Regulei o sistema imunológico, aí todos os outros pilares começam a se organizar. Eu já estou finalizando, vou deixar salvo aqui para vocês. Aline, tem uma TPM muito forte, me dá muito nervoso. Aline, você tá muito inflamada. Muito inflamada mesmo. Vai precisar desinflamar. Porque aí você começa a regular sono, intestino. A TPM está muito associada com o intestino. Está muito associada com uma inflamação sistêmica, sabe? Muito mesmo. É possível reverter isso aí, ó, brusco. Depois eu vou colocar uns depoimentos que tá acontecendo lá na minha comunidade. Eu tenho uma comunidade, né? Chamada Vida Desinflamada, sobre as mulheres que passaram essa menstruação agora e não sentiram dor nenhuma. Você nem percebe que tá com um ciclo menstrual. Carlinha, bom dia, querida. Tem uma enxaqueca, aparece do nada, toma um Cefalive. Ali na minha época de enxaqueca, o único que resolveu era Cefalive. Hoje, olha, professora Ana Paula, tenho adenomiose e mioma, sinto dores na barriga, muito inchada e enxaqueca. Professora Ana, você tá na Mulher Desinflamada? Você vai fazer assista a primeira aula, tá? Eu falo muito sobre... A segunda aula, lá, que vai ser no dia 2 de agosto, vai falar sobre útero. É sobre útero. Mas na primeira eu vou trazer um quadro geral sobre a inflamação toda. No seu caso, Ana, você está inflamada no sistêmico inteiro. Por quê? Por conta do sintoma da insônia e da enxaqueca. Então assista, porque vai trazer tanto esclarecimento. Eu quero encerrar essa live aqui para vocês. Gente, toda semana tem uma live, tá? Acontece 7 e 7 da manhã. Às vezes eu faço na segunda, na terça, mas eu sempre aviso, seja nos stores, seja nos grupos. E cada semana eu trago um órgão pra gente conversar. E dessa vez eu trouxe o sistema imunológico na visão do sono. Por que na visão do sono? Que eu quero trazer para vocês que nós somos um todo. E a nossa saúde não está limitada a um único lugar. Ela não está associada imagina, Ana, não está associada a um único pilar. Está associado a eu olhar para o todo. Mas quando eu regulo um deles, todos os outros começam a perceber as melhoras. Entende? Então,
muito obrigada por vocês estarem aqui. Semana que vem nós vamos fazer uma outra live. Eu vou desligar aqui e vou gravar um vídeo explicando o que é uma inflamação. E vou colocar no feed. E aí vou colocar lá nos grupos para vocês assistirem. O que é uma inflamação? Como ela age? Eu vou trazer uma analogia. E é porque muita gente não tem clareza do que é a inflamação. E principalmente, não tem clareza de como ela age no nosso corpo. Às vezes é só um. E eu desconsidero. Vai com Deus, Aline. E eu desconsidero os sinais e os sintomas que estão por trás disso. Então eu espero que você, pelo menos a partir de agora, vá começar a pensar em como você pode melhorar o seu sono, tá? Carla, tem link na Abril. Ele chama Jornada Mulher Desinflamada. Vão ser 3 aulas, onde você vai aprender sobre o seu corpo. E só que na primeira aula você vai fazer um teste de uma inflamação sistêmica completa. Na segunda aula você vai fazer um teste sobre uma inflamação uterina. E lá eu explico tudo o que eu expliquei aqui, só que num tempo muito maior, né? Porque são 3 aulas seguidas. Combinado? Um bom dia para todas vocês. E lição de casa. Comece a pensar qual é uma única decisão que você pode fazer para melhorar o seu sono a partir de agora. Pode colocar abajur na sua casa, de repente, para trazer um pouco mais de luz amarela? Pode colocar essas crianças para dormir um pouco mais cedo? Pode pensar em um ritual do sono que envolve óleo essencial, um chazinho? Pode começar, de repente, a jantar mais cedo para que à noite essa comida não fique conversando ali com você? Então, lição de casa, tá? Escolha uma decisão para você começar a fazer a partir de hoje. E, se possível, compartilha comigo no campo comentário. Um beijo, obrigada por vocês ficarem aqui. Tchau, tchau.